Recentemente, tensões entre a Rússia e os países bálticos têm se intensificado de forma alarmante. Desta vez, o foco principal foi na Estônia. O governo estoniano afirma que Moscou ignorou completamente as regras das ruas e do espaço internacional. A controvérsia se concentrou na fronteira entre Estônia e Rússia. Autoridades locais alertaram que novas medidas poderiam ser tomadas diante de uma suposta violação grave na divisa. Este episódio marcou uma das declarações mais duras do governo de Tallon contra Moscou nos últimos tempos. Você consegue imaginar uma situação em que soldados de um país entram em território estrangeiro sem permissão, permanecem por alguns minutos e saem ilesos? Foi exatamente isso que aconteceu em dezembro, às margens do Vaisnava. Notícias recentes revelam que, na manhã do dia 17 de dezembro, câmeras de segurança captaram uma aeronave de Overcraft, pertencente aos serviços de fronteira russos, se aproximando do quebra-mar vindo da Rússia. 4 minutos depois, 3 guardas russos desembarcaram e atravessaram a linha de controle, adentrando na Estônia. Como se não fosse suficiente, o governo de Tallon não hesitou em responder rapidamente. A hipótese de fechar a fronteira com Moscou foi ventilada, e os diplomatas estonianos reivindicaram uma reunião de alto nível para discutir o incidente. Naquele dia, representantes dos dois países se encontraram por mais de 2 horas, tentando entender o que realmente aconteceu. Porém, Moscou negou veementemente qualquer irregularidade, alegando que não houve invasão alguma. Por que uma disputa dessas pode colocar toda a região em alerta? O que está por trás dessa dramática escalada de tensões? A resposta pode estar na antiga disputa por controle de regiões estratégicas, combinada com sistemas de proteção que vêm sendo reforçados de ambos os lados. Estes eventos representam um momento delicado, onde a paz pode ser facilmente abalada por uma ação impensada ou um erro de cálculo. Se você acha que essa tensão vai diminuir, pense novamente. Movimentos diplomáticos, reforços militares e provocações silenciosas permanecem no ar, criando uma atmosfera de incerteza. O que acontecerá a seguir na fronteira entre Estônia e Rússia? As próximas horas poderão revelar se esses confrontos se transformarão em uma crise maior ou se irão se resolver em uma negociação tensa, mas pacífica. A tensão na fronteira entre Estônia e Rússia vem crescendo de forma alarmante. Recentemente, um incidente grave foi registrado por equipamentos de vigilância. Uma inspeção inicial revelou algo que muitos consideraram uma violação, um movimento inesperado perto do quebra-mar na região de Narva. Equipamentos que vibram com os sons suaves do mar capturaram cada detalhe, cada passo dos guardas russos, enquanto a polícia estoniana buscava respostas oficiais junto aos representantes russos. As autoridades locais reforçaram a vigilância e aumentaram as patrulhas, temendo o que poderia acontecer a seguir. Mas até que ponto essa pequena escaramuça pode desencadear uma crise maior? O que realmente está por trás dessa movimentação na fronteira? Apesar de toda a tensão, a Estônia já vinha se preparando para uma possível escalada. Antes mesmo do incidente, o governo aumentou suas medidas militares na região. No coração da defesa do país, uma linha de frente começou a se consolidar, a construção de abrigos de concreto ao longo da fronteira sudeste com a Rússia. São 5 estruturas, com mais 5 aguardando instalação, enquanto o governo planeja colocar 28 desses abrigos subterrâneos até o final do ano. Essas estruturas fazem parte de uma rede maior, com potencial para 600 abrigos. Cada um, com 35 metros quadrados, resistente a projéteis de 152 milímetros, é uma fortaleza contra invasões, uma barreira física que revela uma estratégia clara de resistência. Todo o sistema tem sido preparado com meticulosidade, cercas de arame farpado, obstáculos em forma de dentes de dragão, tudo armazenado. Pronto para ser implantado rapidamente. Mas por que tanta preocupação? A resposta está na geografia da região de Narva, que se tornou o ponto focal dessa crise. A cidade, situada à margem do Lago Pipus, faz parte de uma fronteira reconhecida internacionalmente. O rio Narva, que nasce ali, marca a linha entre 2 mundos, a Estônia e a Rússia. E há uma complexidade inesperada, uma ponte elétrica que liga as 2 nações, localizada parcialmente em território estoniano e parcialmente russo, virou palco de ações suspeitas.
Conforme os especialistas, o controle dessa área é delicado, e qualquer movimentação ilegal pode desencadear uma resposta rápida e agressiva. Mas é isso que realmente está acontecendo agora? Ou há algo maior, mais sinistro, sendo ocultado sob o silêncio das autoridades? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos. A região de Narva, que nasce do Lago Pipus, tornou-se palco de tensões militares inéditas. A fronteira entre Estônia e Rússia, marcada pelo rio Narva, é uma das mais estratégicas na Europa. Mas por que essa área tão sensível está no centro de uma crise tão intensa? Imagine o som de ondas suaves se quebrando na margem, enquanto um barco de pesca navega silenciosamente. De repente, um incidente inesperado acontece, e tudo muda radicalmente. Estônia considera qualquer passagem não autorizada de representantes russos uma violação grave. O cais onde o incidente ocorreu fica parcialmente no território estoniano e parcialmente na Rússia. O ministro do Interior, Igor Taro, revelou que essa área é delicada. Os navios russos precisam atravessar Estônia para chegar ao Lago Pipus, uma rota regulada por um antigo acordo que exige aviso prévio. Mas, nesta ocasião, nenhuma notificação foi dada. Por que os barcos russos insistem em passar por território estoniano? A resposta é simples: é quase impossível navegar até o Lago Pipus sem cruzar a fronteira. Essa peculiaridade geográfica molda toda a atividade marítima na região de Vaisnarva. Em outubro, a imprensa estoniana divulga que essa situação ficou conhecida como anomalia Vaisnarva. Navios de pesca russos precisam de permissão para chegar ao Lago Pipus, pois a linha de controle acompanha a margem oriental do rio. Todo embarque russo de interior deve entrar brevemente na água estoniana. Além disso, a Estônia possui uma pequena faixa de terra na margem oposta do rio, formada ao longo do século passado. Desde os tempos soviéticos. Essa linha era uma fronteira administrativa entre a Estônia e a Rússia. Após a independência, tornou-se a linha de controle de fato entre os dois países. Mas por que tudo isso é tão importante agora? Porque, do nada, oficiais russos cruzaram ilegalmente, uma violação que pode desestabilizar toda a região. Por que a Rússia insiste nesses movimentos arriscados? Qual será a próxima jogada? As tensões continuam a subir. E a resposta de Estônia? Prepare-se para uma revisão mais profunda, porque o que vem a seguir pode mudar tudo. A fronteira que separa Estônia e Rússia remonta à era soviética. Naquela época, ela era um limite administrativo entre a República Socialista Soviética de Estônia e a República Socialista Federativa Soviética de Rússia. Com a independência da Estônia, essa mesma linha passou a ser considerada a fronteira de fato entre os dois países. Mas o que acontece quando uma linha que já foi só burocrática vira palco de tensões militares? Você está preparado para descobrir as reviravoltas dessa história que parece de filme? Tudo se desenrola numa área de movimento limitado. O chefe da Guarda de Fronteira do Leste de Estônia, Erik Purgel, revelou que, numa típica manhã de outubro, passa-se apenas uma embarcação de pesca por dia na região do rio Narva, em frente a Koroli, rumo ao Lago Pipu. Um número assustador, apenas uma embarcação por dia atravessa aquele trecho. Como é possível? Os navios russos, ao solicitar permissão para cruzar o território de Estônia, comunicam-se por rádio marítimo com as autoridades locais. Mas por que essa rotina silenciosa, quase invisível, pode esconder uma ameaça maior? E se essa aparente calma for apenas um disfarce? A vulnerabilidade da região já não passa despercebida. Segundo informações do jornal El País, outros países também estão em alerta. A Finlândia, por exemplo, reforça suas defesas contra o vizinho russo. Embora não esteja sofrendo ataques de drones ou ciberataques recentes, ela observa com atenção cada movimento. Sua fronteira com a Rússia tem 1.300 quilômetros, a mais longa de todos os países da União Europeia. E essa relação de longa data tem um peso emocional e histórico. Até 1917, a Finlândia fazia parte do Império Russo e foi palco de tensões constantes antes de sua independência. Depois, até 2022, a política era de diálogo e concessões. Mas tudo mudou com a invasão da Ucrânia.
Você consegue imaginar o que um país faz quando sente que sua própria segurança está ameaçada? No caso da Finlândia, a resposta foi quase surpreendente. Em 2023, Helsinki abandonou sua neutralidade histórica e decidiu unir-se à NATO. Uma jogada definitiva contra aquela ameaça crescente no leste. Assim, a fronteira da aliança militar com a Rússia quase que duplicou de tamanho. A maioria da população apoiou essa mudança, cerca de 70%. Mas a que preço? E o que mais está por vir na crescente tensão entre esses gigantes? A resposta está nos próximos passos de uma história que parece de Guerra Fria, mas é realidade pura. Partindo da crescente tensão entre a Rússia e os Estados Bálticos, a situação em torno das fronteiras nesse momento se intensificou de maneira assustadora. A força militar russa, com seus movimentos imprevisíveis e ameaçadores, mantém a região em estado de alerta constante. As forças finlandesas, que há anos guardam suas fronteiras com rigor, agora enfrentam uma ameaça direta e iminente. Imagine o silêncio pesado, quebrado pelo som distante de soldados deslocando-se, enquanto o cheiro de água salgada autonegociada se mistura ao ar frio e cortante. Você consegue imaginar a sensação de insegurança? Sentir o toque frio de armas e o peso da responsabilidade sobre os ombros? Conheça a força de uma nação que, diante do perigo, tomou uma decisão surpreendente, reforçou suas próprias defesas e apoiou secretamente a Ucrânia. Em 2022, Helsinki adotou uma estratégia de sigilo absoluto. Durante meses, manteve seu apoio secreto. Transferências de equipamento delicado, rotas ocultas, tudo feito em silêncio. Mas, por trás da cortina, armas poderosas chegaram ao campo de batalha ucraniano. Sistemas de morteiros de 120 mm, produzidos pela Vamos, começaram a atuar. Seus disparos precisos, quase invisíveis, se tornaram símbolo de esperança na resistência ucraniana. E o que dizer das armas antiaéreas? Canhões de 23 mm, que permaneciam guardados na Finlândia, agora protegiam territórios aliados. Veículos blindados, adaptados para o clima polar, transferidos silenciosamente para movimentar tropas, ampliar a mobilidade e garantir uma resposta rápida. O som dos motores, o render das rodas. O cheiro de óleo e metal, tudo fazia parte de uma estratégia de resistência e surpresa. Será que essa ajuda clandestina é suficiente para mudar o jogo? Os detalhes do apoio secreto, os passos finais rumo à união com o Ocidente, tudo indica que a batalha pelo controle das fronteiras está longe de acabar. Com cada movimento, uma nova reviravolta se revela. Você está pronto para descobrir o próximo capítulo dessa história de coragem, estratégia e conflito? A verdade por trás das ações de Helsinki revela uma jogada audaciosa diante de uma ameaça cada vez mais presente. O que mais pode estar escondido nas sombras dessa guerra silenciosa? Imagine isso. Em meio a um vento gelado que corta a pele como lâminas afiadas, veículos robustos enfrentam o Ártico impiedoso, provando sua força em terrenos traiçoeiros. Sua agilidade impressionante, capacidade vasta e simplicidade de cuidados os tornam indispensáveis para forças que adotam padrões da OTAN, elevando a mobilidade a outro nível. Enquanto isso, a Ucrânia ganha preciosos canhões de 152 mm, modelo K-89 TOAD, vindos das reservas finlandesas limitadas. Mas e se eu te disser que essa ajuda vai além, revelando uma rede de solidariedade que humilha as ambições expansionistas de Moscou? Situação parecida surge com os canhões de 130 mm M46. Esses gigantes oferecem alcances de tiro longos, ideais para combater baterias inimigas com precisão cirúrgica. O ar ecoa com o rugido ensurdecedor dos disparos, enquanto o cheiro de pólvora paira no ar úmido. Em 2024, analistas da OCEM detectaram outro tesouro no arsenal ucraniano, o sistema de artilharia autopropulsada 2S-1 Vostika da Finlândia, comprado da antiga Alemanha Oriental nos anos 1990. Cada veículo, com seu ronco metálico vibrando sob os pés, transforma o campo de batalha em uma fortaleza móvel. Por que a Finlândia, tão próxima do urso russo, arrisca tudo assim? A resposta vem em forma de engenharia blindada, um golpe inesperado contra barreiras invisíveis. Um pilar crucial da contribuição finlandesa foram os veículos blindados de engenharia.
Em 2023, Helsinki autorizou a entrega de veículos desminadores Leopard 2R, entre os mais capazes da Europa para atravessar campos minados. Ao início, 3 unidades foram anunciadas. Mas o número subiu para 6, catapultando as habilidades de desminagem e manobra da Ucrânia a patamares inéditos. Sinta o tremor do solo quando essas máquinas avançam, varrendo perigos ocultos com eficiência brutal. Não param por aí. A Finlândia fortaleceu as operações fluviais e costeiras ucranianas ao transferir embarcações de desembarque da classe Uisko. Você acha que isso é só hardware? Imagine o alívio dos soldados ao receberem pacotes massivos de munição, armas leves, equipamentos de proteção e suprimentos essenciais. Materiais vitais, mantidos em segredo, mas que sustentam a vitalidade das tropas no fronte exaustivo. No geral, o suporte material da Finlândia abrange quase todo o espectro de capacidades terrestres. De armas antiaéreas e morteiros a canhões autopropulsados, transportadores blindados e veículos especializados de desminagem. Cada peça, com seu peso tátil e som mecânico reconfortante, constrói uma defesa inabalável. E o mais chocante, essas transferências ocorreram sem estoques excedentes na Finlândia, significando uma redução real em suas próprias reservas. Isso expõe a essência estratégica das escolhas de Helsinki, uma disposição para contribuir em escala comparável a nações de porte e recursos bem maiores. Como uma nação gelada ousa desafiar o gigante ao leste, ecoando lições da Ucrânia. Países bálticos e escandinavos elevam medidas de segurança contra movimentos russos potenciais, priorizando o suporte militar e financeiro à Ucrânia. Mas o que acontece quando essa aliança se aprofunda, virando o jogo de forma irreversível? A escalada de tensões na região entre a Rússia e os países bálticos tem sido cada vez mais evidenciada por uma série de ações militares e estratégicas. Os países do norte e Escandinávia reforçam suas defesas, apoiando a Ucrânia através de recursos materiais e apoio político. Essa postura mostra o quanto a Europa valoriza sua segurança diante das ameaças emergentes. A situação atual revela a importância de a Europa avaliar todos os riscos e agir rapidamente. O fortalecimento da OTAN é uma resposta clara, com gastos aumentados em armas e equipamentos de defesa. Países como os Estados Unidos também reforçam seu compromisso, afirmando que a aliança está mais forte do que nunca. As ameaças russas continuam, e os membros da União Europeia intensificam suas avaliações diplomáticas. Lideranças como o chanceler alemão e o primeiro-ministro italiano deixam claro que a resposta à agressão deve ser firme e fundamentada na lei. A postura de Moscou, por sua vez, parece desafiar cada passo, alimentando um clima de tensão que pode desencadear uma crise maior a qualquer momento. Mas o que realmente está por trás de toda essa movimentação? Será que estamos apenas no começo de uma nova era de confrontos? Ou há uma estratégia oculta por trás de cada ato de força? O mundo observa atento, enquanto a ameaça de um conflito maior cresce a cada dia, como uma sombra que invade os sonhos de paz de toda a humanidade. Se olharmos mais de perto, veremos que a situação da Estônia é apenas a ponta do iceberg. As ações na região indicam que Europa e OTAN vêm preparando seu maior movimento até aqui. O que essa escalada significa para o futuro da paz mundial? Você está preparado para o que pode vir a seguir? Recomenda-se ficar atento, pois a próxima fase dessa história promete ser decisiva e imprevisível. As tensões entre Estônia e Rússia atingiram um novo grau de gravidade. Tudo começou com uma acusação de invasão ilegal na fronteira. Os oficiais estonianos reforçaram suas ações, mas Moscou negou veementemente qualquer transgressão. Será que estamos às portas de uma crise diplomática severa? Muitos se perguntam, qual será o próximo passo? E o que tudo isso revela sobre os verdadeiros planos de ambos os lados? Recentemente, o conflito escalou após um incidente na fronteira que deixou o mundo em alerta. Uma embarcação russa foi vista chegando até a margem da Estônia, com 3 guardas desembarcando na estrutura que divide os dois países. Contudo, o governo russo afirmou categoricamente que nenhuma travessia ilegal aconteceu. O ministro do Interior estoniano, Igor Taro, considerou essa versão ilógica e explicou que a linha de controle existe há mais de 30 anos. Ele adiantou que,
apesar da negativa, medidas rigorosas podem ser tomadas. A possibilidade de fechar totalmente a fronteira não foi descartada, medidas duras, que podem afetar milhões, estão em mira. Mas por que Moscou reagiu assim? A ministra das Relações Exteriores, Margot Sokna, acredita que tudo isso faz parte de uma jogada de prova de força de Moscou contra a NATO. Acusações de violações anteriores, militares armados, navios navegando ilegalmente e invasões aéreas, estão na lista de incidentes recentes, marcados por uma provocação constante. Apesar de tudo, a fronteira entre os dois países nunca foi oficialmente ratificada, e Moscou se recusa a assinar o Tratado de Limite. Como resolver uma disputa que parece cada vez mais intransponível? As autoridades estonianas já reforçaram suas fronteiras. Em pontos estratégicos na região de Vaisnarva, está sendo construído um sistema de defesas avançadas, com dezenas de abrigos de concreto capazes de resistir a ataques de artilharia pesada. São quase 600 bunkers planejados, uma fortaleza desperta para uma eventual invasão, uma preparação silenciosa sob o som do vento cortando a água. Porém, as provocações continuam, e o clima de incerteza só aumenta. A questão que não quer calar é: até onde essa escalada pode chegar? Quais movimentos secretos estão por trás de toda essa tensão crescente? E qual o verdadeiro objetivo de quem busca mostrar força nessa região sensível? A atmosfera pesada se intensifica, enquanto os passos de cada lado ecoam na fronteira. O que o futuro reserva para essa disputa que parece sem fim? Cada movimento, cada decisão, pode alterar o equilíbrio de poder na Europa Oriental. E, entre ameaças e desmentidos, uma coisa é certa: o mundo está de olhos atentos, aguardando o próximo capítulo desse confronto silencioso, mas extremamente perigoso. As tensões entre Estônia e Rússia atingiram um grau alarmante. Tudo começou com uma acusação de invasão na fronteira. Uma embarcação russa chegou às margens da Estônia. 3 guardas desembarcaram na estrutura que divide os dois países. Mas Moscou negou tudo veementemente. A Rússia afirmou que nenhuma travessia ilegal aconteceu. Como uma resposta, o governo estoniano considerou ações extremas. A possibilidade de fechamento total da fronteira foi colocada na mesa. Como uma cortina de fumaça, a dúvida se instala: será que estamos à beira de uma crise diplomática que pode explodir a qualquer momento? Mas por que Moscou reagiu assim de repente? O que está por trás dessa postura agressiva? A ministra de Relações Exteriores da Estônia, Margot Sokna, acredita que tudo faz parte de uma jogada de força de Moscou contra a NATO. Os incidentes que antecederam essa crise são assustadores. Navios navegando por áreas proibidas, violações aéreas e militares armados nas proximidades. Uma provocação constante que desafia a paciência do mundo. Apesar de tudo, a fronteira oficial nunca foi ratificada. Moscou se recusa a assinar o Tratado de Limite. Como resolver uma disputa que parece cada vez mais sem saída? As autoridades estonianas já reforçaram suas fronteiras na região de Vaisnarva. Uma fortaleza silenciosa está ganhando forma. São quase 600 abrigos de concreto, prontos para resistir a ataques de artilharia pesada. Uma defesa que parece uma muralha contra uma invasão iminente. Cada estrutura foi pensada para proteger, silenciosamente, sob o som constante do vento cortando a água. Mas as provocações continuam. A incômoda dúvida permanece: até onde essa escalada pode chegar? Quais segredos estão por trás de tanta tensão? O clima no ar fica pesado. Cada passo na fronteira ecoa como um alerta. O futuro dessa disputa é incerto. Cada movimento, cada decisão, pode mudar tudo. Essa região sensível esconde intenções ocultas. E o mundo observa atento. Ansioso por entender qual será o próximo capítulo desse conflito silencioso, porém extremamente perigoso. Uma coisa é certa: a paz nunca esteve tão frágil. E o que acontecerá a seguir? O que está por trás dessa escalada de força? O que os próximos dias reservarão para essa batalha de nervos na fronteira mais volátil da Europa?